E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do Tyranny of Dragons. Tyranny of Dragons, na verdade, esses dois eles fazem parte do Tyranny of Dragons, que é o Horde of the Dragon Queen e o Rise of Tiamat. Eles são uma campanha para o Dungeons and Dragons, quinta edição, e eles fazem parte de um grande evento chamado Tyranny of Dragons. Ele envolveu isso aqui, o lançamento disso, também ele teve eventos dentro do Neverwinter, que é o MMORPG, que a Wizards of the Coast tem. O Tyranny of Dragons, como eu disse, eles são duas campanhas, eles são lançados pela Wizards of the Coast. Nesse aqui, eles fizeram uma parceria com a Kobold Press. Kobold Press, que é uma outra editora de RPG, que fazia material para licença aberta, e agora eles fazem, como quinta edição tem também uma licença meio aberta, eles fizeram em parceria. Então, tem várias aventuras que a Wizards of the Coast lançou em parceria com outras editoras. E isso é muito legal, na verdade, porque eles trouxeram equipes diferentes, com ideias diferentes. Pessoal bem interessante. Essa aqui, eles estão fazendo esse novo formato, que ao invés de lançar uma aventura, aquelas aventuras pequenininhas que vinha no grampo, que eram presas que nem uma revista, eles fizeram campanhas. Então elas são capa dura, qualidade do papel é melhor, e ela vem com várias aventuras formando uma campanha inteira. Essa campanha aqui começa com o Horde of the Dragon Queen. Ele saiu mais ou menos na mesma época do livro do jogador, do D&D quinta edição, porque os livros básicos eles sempre saem meio separados. Então ele veio como uma opção para você já começar a jogar o D&D quinta edição depois dos playtests que eles fizeram do NEC. O Horde of the Dragon Queen, ele vai do primeiro até o sétimo nível, oitavo mais ou menos, e o Rise of Tiamat vai do oitavo até o 15º, 16º mais ou menos. Eles são uma campanha completa para você jogar com seus jogadores inteirinha. Como funcionam essas aventuras prontas, para quem não conhece? A aventura pronta ele vem com uma série de coisas já tudo prontinho, uma história, um arco de história, personagens, NPCs, encontros com monstros, localidades, tudo certinho. Essa história aqui ela se passa na Costa da Espada, o The Sword Coast, em Forgotten Realms. Forgotten Realms, os Reinos Esquecidos aqui no Brasil. Eu vou falar em inglês mesmo, porque apesar de eu me opor a fazer livros em inglês, isso aqui só tem em inglês. E vai demorar para sair no Brasil pelo jeito. Forgotten Realms, ele é um cenário do Dungeons and Dragons, e agora ele é o cenário padrão do Dungeons and Dragons quinta edição. E todas as histórias basicamente são neles. Ele é um mundo já tudo pronto, ele se chama Abertoril, ou às vezes chamado só de Toril. Os Reinos Esquecidos são chamados de Faerun. E nós estamos na parte oeste, meio noroeste, que é oeste e norte, que é a Costa da Espada, que é o Sword Coast. Sword Coast é onde se passa toda essa história e os aventureiros vão viajar por toda a Sword Coast ao longo da história. Toda a história, ela se baseia no culto do dragão. Eles são os grandes vilões dessa história. O culto do dragão ele é um grupo maligno de Faerun, que também é como os Reinos Esquecidos são chamados. É um continente, na verdade, né? O culto do dragão, no passado, eles tentaram adquirir poder transformando dragões em mortos-vivos e fazendo dracolites, que eram versões extremamente poderosas dos dragões. Conforme o tempo foi passando, mudou até os paradigmas dos vilões. E eles tiveram uma mudança política dentro do grupo deles, do culto do dragão, e eles passaram a simplesmente idolatrar os dragões cromáticos. Os dragões cromáticos, eles são os dragões malignos, porque existem os dragões cromáticos e os dragões metálicos. Os dragões cromáticos são as 5 cores, né? Que é o verde, o branco, o azul, o vermelho e o preto. Esses dragões, eles são automaticamente malignos. E os dragões metálicos são os dragões benignos, são os dragões bons. Que são os de ouro, de prata, de latão, de bronze e o de cobre. Então, o culto do dragão idolatra os dragões cromáticos e ele passa a ter como objetivo invocar Tiamat. Tiamat ela é a rainha dos dragões cromáticos. Ela é o deus dos dragões cromáticos. Ela está presa nos 9 infernos, ela é uma divindade maligna. Estão tentando invocar ela fisicamente em Faerun. E os aventureiros estão tentando impedi-la. O Horde of the Dragon Queen tem esse nome porque o culto do dragão ele está juntando um tesouro imenso para Tiamat, para que ela fique satisfeita durante a invocação. Porque dragões, todos os dragões são ditos que gostam de tesouros, gostam de ouro e de itens mágicos e de tudo mais que seja precioso. E o culto do dragão está fazendo saques em diversos pontos da Costa da Espada para acumular todo esse tesouro, para que quando a Tiamat apareça, ela fique satisfeita e não mate os próprios invocadores dela. E aí, eles começam a saquear diversas cidades e vilas, etc. A primeira aventura, a primeira historinha já, começa com uma vila sendo saqueada e os aventureiros se envolvendo nisso. Eles estão chegando na vila quando a vila está sendo atacada pelo culto do dragão. Então eles têm diversos mercenários, diversos kobolds. Eles estão lá
detonando a cidade. E os aventureiros acabam se envolvendo, provavelmente protegendo a cidade, né? Lógico. Depois, putz, eles vão viajar pra tudo que é lugar que você imagina. Só no primeiro livro da campanha, do Horde of the Dragon Queen, tem a cidade, depois tem acampamentos de inimigos, tem dungeons, tem locais que eles chocam dragões, tem viagens na estrada gigantescas, tem um castelo no meio do pântano, tem teleporte para locais glaciais. Depois tem a parte mais legal, que é onde culmina a aventura, que tem um castelo voador. Eu sei que essas coisas não são exatamente spoilers, eu não vou contar nenhum detalhe sobre eles. Todas essas coisas acontecem e são bem legais. Isso só na primeira parte da campanha, que é no Horde of the Dragon Queen. No Rise of Tiamat, na segunda parte da campanha, eles começam já a se envolver mais com as facções da Costa da Espada. O D&D Quinta Edição, ele trouxe essa figura das facções como uma coisa bem importante. Então, os jogadores, eles podem fazer parte das facções, que são os Arpistas, o Enclave Esmeralda, a Aliança dos Lords, tem diversas facções. Os Zentarim. Então, essas facções têm diversos alinhamentos diferentes, diversos objetivos diferentes, mas na segunda parte da campanha, elas meio que acabam criando uma frágil aliança entre elas para combater o culto do dragão, porque a invocação de Tiamat, a deusa dos dragões, destruiria o continente talvez inteiro. E não é do interesse de nenhuma facção, até inclusive facções que também podem ser consideradas malignas fazem parte dessa aliança. E aí a segunda parte da aventura é legal porque existe muito da relação dos jogadores com as facções, porque existem coisas que os jogadores podem fazer ao longo da aventura que agradam a uma facção, mas desagradam a outra, e vice-versa. Então tem múltiplos objetivos, assim, e você nunca vai conseguir agradar todas as facções ao mesmo tempo. E as facções, elas têm uma influência no final da história, no grande arco de história, na conclusão final, porque conforme você vai fazendo lá o gerenciamento da relação sua com as facções, elas vão te dar vantagens e desvantagens mais pro fim da história. E essa é a parte legal da segunda parte da aventura. A segunda parte da aventura também vai te levar para os lugares mais malucos que você pode imaginar. Tem labirintos, torres de magos, porões extraplanares, reuniões com os dragões metálicos. Tem muita coisa legal também na segunda parte da aventura. Essa campanha ela vai trazer muitas aventuras individuais que são super divertidas. Inclusive dá para você canibalizar elas. Se você não quer jogar a campanha toda, mas você quer roubar uma aventura ou outra, vale a pena. Tem uns cenários muito legais, umas ideias muito interessantes. Aquela aventura que eu falei da segunda campanha, que tem o labirinto e depois o labirinto tem a Torre do Mago, é uma aventura legal pra caramba. Tem várias ideias muito boas. Mas acho que o maior problema que existe nessa campanha é como ela é nos trilhos. Nos trilhos, que em inglês o pessoal fala railroading, né? Que significa que você não consegue sair muito da história. Você não abre o mundo para que os jogadores tenham mais opções. Os jogadores eles não escolhem para onde ir, eles escolhem mais o que fazer quando eles chegam nos locais. Eles são meio que levados de um local ao outro pelas obrigações deles. Isso não tem jeito. Então, isso acho que é a principal problemática da aventura. Tem algumas partes também que ela se arrasta um pouco e pode parecer um pouco lento, ela não é tão dinâmica, mas isso vai depender um pouco da relação do mestre com o jogador. Outro problema é que essas aventuras elas saíram muito no início do quinta edição, então existem algumas inconsistências de regras, algumas coisas um pouco problemáticas. Para um mestre um pouco mais experiente, ele vai conseguir adaptar bem essa aventura, vai conseguir deixar ela mais dinâmica e vai conseguir corrigir esses problemas de regras. Isso vai depender da relação do jogador-mestre e do mestre fazendo essa aventura funcionar melhor para o grupo dele. E para o grupo também não se sentir tão levado de um local ao outro, você tem que trabalhar com o convencimento deles. Para, de repente, o grupo achar que está fazendo aquilo por vontade própria, mas não está. Isso é a parte da manipulação que os mestres têm que fazer, às vezes, do jogador. Mas, no geral, essa é uma aventura assim, muito legal. Eu já joguei essa aventura, eu joguei a campanha, e eu mestrei a campanha, então eu revi ela inteira 2 vezes. Eu já li ela múltiplas vezes também. Já faz um tempo agora, a gente tá em 2017, só que saiu em 2014, foi quando eu comecei a ver. Mas ainda é uma aventura muito legal, ainda é uma coleção de histórias sensacionais. O quinta edição, com certeza, abriu forte com essa campanha, com essas aventuras, e continuou muito sólido. Provavelmente eu vou fazer ainda resenhas de todas as outras aventuras. Conforme você pode ver, tem boa parte delas aí atrás de mim. A minha intenção é realmente falar se ela vale a pena para todo mundo. Essa é uma aventura que eu acho que vale a pena bastante para jogadores iniciantes, porque eles vão ver um problema menor em ser a história nos trilhos e vai ter bastante momentos emocionantes para ele. Só que o problema é que para um mestre iniciante essa aventura talvez não seja tão indicada. Eu
Acho que a melhor aventura para iniciantes ainda seja o Lost Mine of Phandelver, que é a que vem no Starter Set do D&D, que é uma aventura legal pra caramba para iniciantes, tanto para mestres iniciantes como para jogadores iniciantes. Essa campanha aqui vai ser bem legal para jogadores iniciantes, mas eu acho que para mestres iniciantes ela traga alguns desafios. Mas nada que você não possa ir acostumando. Você vai levando umas porradas aqui ou lá, mas você consegue empurrar para frente e vai acabar sendo uma ótima experiência para você e para seus jogadores. É isso. Minha resenha de hoje foi sobre o Hoard of the Dragon Queen e Rise of Tiamat, os dois ao mesmo tempo. Na verdade, tem muito a se falar sobre os dois, porque tem muita coisa, mas se eu fosse fazer uma história mais completa, eu demoraria aí umas 3 horas. E eu daria muitos spoilers, porque eu falaria aventura por aventura. Eu não quis falar tão detalhadamente, quis falar mais por cima. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Meu nome é Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.